Então, eu queria ouvir agora do professor, e vamos passar depois para o doutor Rodolfo, sobre perspectivas dessa guerra. Porque o que acontece é o seguinte: muita gente está achando que essa guerra pode chegar até as eleições americanas. Já tem gente que acha que acaba no verão. Então, eu queria saber a opinião de vocês, como analistas, como profundos estudiosos do conflito. Como é que vocês estão vendo? Eu sei que é uma pergunta complicada, porque é difícil estabelecer um prognóstico, a gente sabe disso aí, mas vocês têm feeling para isso. Então, eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Professor Ricardo, por favor. Tá fechado o microfone. Eu acho que a questão é bem complexa para uma negociação quando os dois lados têm posições completamente irreconciliáveis. Se nós levarmos em consideração as declarações russas, eles querem, né, o Donbás. Aí, falar de Donbás é complicado, porque significa o quê? Significa o Oblast de Kharkiv, ou Kharkov, né? Você pegar mais a região de Zaporizhia, né? E você vai até Luhansk, Donetsk, e você vai praticamente até se nós formos ver a geografia, a influência vai até Kherson, certo? E você tem a Crimeia. A Ucrânia definiu a sua posição o seguinte: nós queremos que os russos saiam do território, completamente do território, inclusive lá a Crimeia. O segundo ponto, que a Rússia não quer, né, não deseja ou não se sente confortável com a Ucrânia na OTAN e muito menos na União Europeia. Os ucranianos já deixaram claro que eles querem entrar para a OTAN e entrar para a União Europeia. Eu não consigo ver onde você tem uma interseção, onde interessa. Veja bem agora. Zelensky, lá nos Estados Unidos, deu uma entrevista propondo uma trégua de inverno. Os russos, historicamente, pode ser que mudem, né? A gente não tem bola de cristal aqui, historicamente fazem ofensivas de inverno, né? O terreno já está bastante duro, né? A progressão, eles têm veículos blindados, né? e mecanizados apropriados para o combate no inverno. Quando se baixar, né, as nuvens, como é comum nessa época do ano, no leste europeu, em especial na Ucrânia, isso favorece a determinados tipos de operação e a alguns tipos de drones, especialmente esses drones fornecidos pelo Irã, que trabalham, vamos dizer assim, a média altitude, ou seja, conseguem trabalhar no limite da nuvem, né? Ou seja, para eles é muito interessante. Drones americanos normalmente operam de mais longe, descem um bocadinho, lançam os seus foguetes e depois sobem de novo para observar. Esse é o jogo, né? Onde está a interseção que possibilitaria, né, uma negociação e a paz? Desculpe, eu não consigo ver isso agora no momento. O professor tem total razão. No caso, os objetivos políticos são estruturalmente e ontologicamente antagônicos. Vamos lá. A Ucrânia, no caso, né, patrocinada pelo Ocidente, endividada, porque essa assistência financeira, olha só, a folha de pagamento das FAO é toda de dinheiro americano. A folha de pagamento das Forças Armadas ucranianas é toda de dinheiro americano. A assistência econômica é essencial. A Ucrânia não é mais um Estado com mínimas condições de funcionamento regular por autodeterminação. Não tem, é insustentável. A estimativa de queda do PIB da Ucrânia é 50%. 50%. Isso é uma debacle. Isso aí é algo que eu não conheço na história econômica recente. Entendeu? Não conheço, eu estudei 2 anos de economia. É insustentável isso. Outro ponto. No caso, o Zelensky, ele, no caso, foi obrigado a recuar dos acordos de Istambul. E a aposta da guerra até o último ucraniano está bem consolidada, está bem definida. Um país que tem 16 milhões de refugiados, ele é insustentável, ele perdeu seus principais
sobre sua mão de obra mais efetiva. Então, basicamente, é uma aposta, uma terra arrasada total. E, no caso, para tentar salvaguardar, talvez, algumas províncias do ocidentais da Ucrânia, né? Galícia, Ivanov, Lviv, e buscar, né, uma adesão ao OTAN. E o objetivo do Ocidente é desgastar punitivamente a Rússia a longo prazo. Depreciar os recursos do país através do isolamento, através da manutenção das sanções, até porque é um conflito já muito claro entre a OTAN, a aliança atlanticista, né, euroatlanticista, contra o eixo euroasiático mundial. Né? O objetivo também não é só desgastar a Rússia, é desgastando a Rússia, liquidar as perspectivas da influência da China através, né, da Rota da Seda e através daquilo que o Ocidente hoje tanto teme que poucos estudam, o crescimento e fortalecimento da Organização de Cooperação de Xangai. E o Irã aderiu à Organização de Cooperação de Xangai. O Irã se tornou também parceiro estratégico da União Econômica Euroasiática. Então é muito complicado, são interesses muito antagônicos. Aqui eu estou falando de aspectos geopolíticos, geoeconômicos. Outro detalhe, a Rússia não vai recuar. O professor Farinazzo falou numa live que é um absurdo, uma ingenuidade achar que com a queda do Putin haverá um contexto liberal pró-euroatlanticista na Rússia. Conheço bem o sistema político russo. O que há de mais crítica é a pusilanimidade do Kremlin na abordagem desse conflito. No caso, é muito visível isso. O Medvedev, o professor Ricardo, escreveu um artigo, se tornou um hawkish, os hawkish mais radicais. Outrora, para o Ocidente, se tornou um hawkish, um falcão. E hoje um dos, não queria ser o segundo ou o terceiro, líder político mais popular da Rússia, Kadyrov, Ramzan Kadyrov, líder da República da Chechênia, um afilhado de Putin, e que, no caso, já defendeu até o uso de armas nucleares táticas, de 1 quiloton, a serem empregadas através de munições de artilharia 203 milímetros. Por conseguinte, então, 2/3 da sociedade russa está mobilizada para isso. Não podemos olhar pelos protestos dos mocovitas de classe média. Olha só, tem algo que as pessoas estão negligenciando também. A Rússia é multiétnica. E a história da Rússia czarista e do Exército Vermelho é muito peculiar. Os mais fervorosos combatentes em guerras dessa Rússia multiétnica não eram moscovita, não eram indivíduos de São Petersburgo. Eram as nacionalidades da Sibéria, dos Urais e do norte do Cáucaso. Olha, a quantidade de mobilizados que tem inguts, daguestanes, chechenos e siberianos nas fileiras russas é impressionante. É impressionante. É algo assim que... Teve um caso, o professor Farinazzo, de um prefeito lá de uma república lá da Sibéria, que ele renunciou ao mandato, porque ele era veterano, e resolveu ir como voluntário. Então, há uma mobilização muito poderosa de uma sociedade que não quer capitular, não vai aceitar acordo, não vai aceitar renunciar a essas anexações, que são até ilegais do ponto de vista do direito internacional, não vai aceitar abandonar a população russófona. São 7,5 milhões de ucranianos russófonos hoje na Rússia, que vão formar eleitorado e que tem um componente cultural, étnico, familiar com muitos russos ali, e que não vão aceitar, perdeu tudo, migrou para a Rússia. E a Rússia capitular, tendo escolhido a Rússia como nação, 7,5 milhões. É outro detalhe que a mídia não analisa desses 16 milhões de refugiados. Então, realmente não há interseção. Uma situação muito... Não interessa a China, a Rússia capitular. Não interessa, fato é isso, é interessante observar. E a cooperação técnico-militar da Rússia com o Irã abriu um novo eixo, altamente periclitante para os interesses ocidentais. Por quê? Escrevendo sobre isso, né, no História Militar em Debate, o senhor professor Farinazzo é um dos maiores especialistas em análise, né, do desenvolvimento do Irã em relação à questão da indústria militar. A capacidade iraniana de desenvolvimento militar, principalmente numa estratégia de guerra assimétrica, é fantástica, ao ponto de exportar tecnologia para a Rússia.
Então, são apostas geopolíticas de longo prazo. Então, esse conflito vai prolongar.